Quero agradecer ao convite o presidente Moca, do Senado, o senador Moca. Quero aqui agradecer ao senador Paim. Eu acho, senador, que esse é um novo marco, né? Um novo marco para a mobilização desta casa e do setor produtivo, né? Essa sua iniciativa foi de extrema importância para o setor de pesca industrial e empresarial desse país. Eu talvez não tenha ideia da importância do que representa isso e de estar toda essa comunidade aqui reunida, discutindo e apresentando o setor para o Senado e para o Congresso Nacional, né? O nosso ministro Gregolin, que realmente cumpriu um papel histórico fundamental em conseguir viabilizar realmente uma estrutura do Ministério, não só criar o Ministério, mas criar as estruturas para que isso acontecesse, sabe do que é dessa importância. Bem, mas eu creio que a grande questão que nós temos que debater aqui, né, apesar de se falar da questão da aposentadoria, há uma questão muito mais geral, que é o que tem sido a tônica dos debates aqui. É justamente como a gente transformar o que é potencialidade, isso que é colocado em toda reunião, todo debate, todo evento que se fala da pesca e da aquicultura desse Brasil, coloca-se o Brasil como potencial. 18% da água doce disponível do planeta está no Brasil. Existem 8.500 quilômetros de costa, 3,4 milhões de quilômetros quadrados de zona econômica exclusiva. Ou seja, nós temos potencialidades e ficamos o tempo todo debatendo potencialidades. Hoje foi mostrado aqui, está aqui presente, a nossa força produtiva para transformar essa potencialidade em alimentos, emprego e renda. Essa é a questão básica que a gente tem. Como o Brasil está preparado, como o Brasil está estruturado, como o nosso setor, como o nosso país está pronto para poder buscar essas potencialidades e transformar e fazer com que o país assegure e assuma o seu papel de um país pesqueiro, de um país oceânico, de um país aquícola. O Brasil precisa acordar para isso. Precisa deixar dessa visão, não só potencial, ter um recurso, mas como a gente está preparado? E aí vem uma questão básica, fundamental, senador. O nosso problema é informação. É impossível. Não é possível que hoje a gente tenha um vídeo como esse, esteja apresentando no Senado qual é a pesca, como é que se dá a cadeia produtiva da pesca numa da região mais desenvolvida do país, da pesca, que é a região sul. Muita gente está sendo apresentada a essa atividade. Essa linguagem é uma linguagem nova. E isso eu atribuo, essa desinformação, eu atribuo justamente a essa descontinuidade da gestão pública da pesca e da agricultura no Brasil. E eu vou dar um exemplo aqui muito claro. O que é que aconteceu com a atividade de pesca? A partir de 60, quando foi criada a SUDEP e uma política de desenvolvimento para industrial e empresarial, né, a SUDEP teve um período, em 85 foi extinta, assumiu o IBAMA por 10 anos, depois o Ministério da Pesca com um departamento específico lá dentro, sem muita representação, depois foi constituída a SEAP, Secretaria e depois o Ministério. Porém, senador Paim, imagina uma locomotiva com vários vagões. Essa locomotiva tem o vagão do frango, o vagão da carne, o vagão da soja e o vagão da pesca e da aquicultura. Essa locomotiva tem, para se desenvolver, se modernizar, precisa de investimento em tecnologia, em pesquisa. Havia a Embrapa para isso. E a Embrapa investiu em pesquisa, desenvolveu a soja, desenvolveu o frango, desenvolveu a carne. E o que é que fizeram? Em 85, pegaram o vagão da pesca e da aquicultura, tiraram do órgão de desenvolvimento e fomento e levaram para um órgão que tinha como foco unicamente a política de preservação. Estava longe daquele conceito de desenvolvimento sustentável, de desenvolver a exploração econômica da atividade dentro do limite da sua sustentabilidade e da participação da sociedade nesses recursos. Não, havia só um pilar desses 3 conceitos que a FAO estabeleceu como desenvolvimento sustentável, era preservar o recurso. Porque era o foco dela, não é que seja bom nem ruim, mas o IBAMA não tem vocação para desenvolvimento, porque não conhece, não tem quadros, não tem nada disso.
Quando esse vagão foi tirado dessa locomotiva, nós perdemos pesquisa. A Embrapa não pesquisou mais a atividade de pesca. Eram questões pontuais, que não tinha nada a ver com política pública. Não havia político de desenvolvimento, não havia uma estrutura, um modelo de gestão para que a gente pudesse desenvolver, modernizar a frota, dar apoio ao ativo que nós temos. Qual é o ativo que o Brasil tem? Os seus recursos naturais, que todos nós conhecemos, mas os seus empresários e os seus trabalhadores. Esses são quem faz transformar a potencialidade em produção efetiva. E a grande questão é, como havia uma salada de gestores públicos, que ninguém sabia quem é quem, ficamos o setor produtivo à mercê de quem estava de plantão e de quem tinha mais força política. Era o IBAMA, era o Ministério do Meio Ambiente, era o Ministério da Agricultura, quem? Esse foi o grande ponto. Hoje nós temos que recuperar e dar a informação. Senador Paim, hoje, quando o senhor fala em pesca nesse país, o que é que vem na cabeça da sociedade? Uma jangada com uma pindaúba para pescar. Isso é o que vem a imagem. E o que é que vem como pescador? O que é um pescador? É o que Jorge Amado eternizou, estabeleceu nos seus romances. De uma coisa romântica, dos veleiros, não é nada disso. O pescador é um profissional e o armador é um profissional que planeja a sua atividade. Ele não sai para se aventurar no mar. Ele tem clareza, ele planeja o ano todo, ele sabe quanto é que ele vai pescar, ou o que próximo do que ele vai fazer. Ele tem uma estrutura de planejamento industrial, de pesquisa. Hoje, há uma coisa importante que ninguém diz. O setor empresarial brasileiro está vem substituindo, nos últimos 25 anos, a pesca costeira, mandando os barcos para a pesca oceânica por conta própria. A frota brasileira hoje, que está na região oceânica, pescando atuns e afins, é toda adaptada de pesca de piramutaba na região norte, da pesca de camarão ou de pescas costeiras. Isso em qualquer país desenvolvido, o armador, ele é assegurado um recurso para que ele possa modernizar sua frota e sair de cima desse estoque costeiro. Aqui não. Aqui nós temos que fazer do nosso bolso e ainda ter que se deparar com uma série de situações e de desinformações que nos levam a essa situação de estagnação e de sucateamento da nossa frota. E aí se pergunta, e eu estou cansado de ouvir isso, sentar com os agentes de desenvolvimento, Banco do Brasil, Bradesco, todo, olha, nós temos recurso, temos plano safra, temos tudo. Quando o armador vai buscar esse recurso, ele não tem condições. Aí faz, olha, vocês estão tudo endividados. Endividado por quê? Porque nós bancamos toda a incompreensão e a desinformação daqueles que fazem a política pública desse país. Então, o nosso problema, senador, é informação. Imagina o senhor que aquele ilustre senhor que estava aí, foi colocado aí daquela ONG, ele falou dentro do Senado que, olha, os barcos chegam para pescar atum e vão para o sul. Porque no Nordeste não tem atum. Qualquer engenheiro de pesca sabe que não tem atum no Nordeste. Esse senhor disse isso aqui diante. E o que fiquei pasmo é que não havia nenhum representante dos gestores públicos que desenvolvem a atividade de pesca desse país para contestar isso dentro desse Senado. Como é o atum? 80% da produção das albacoras, do bigá e yellowfin, das albacoras brancas, da albacora laje, da albacora, é no Nordeste. Existe uma frota estruturada no Nordeste. A duras penas, mas existe. Esse senhor vem aqui e abre a boca dizendo isso com a maior facilidade do mundo. Então, veja bem, eu creio que hoje essa descontinuidade da gestão de 15 ou 20 anos de SUDEP, depois 10 anos de IBAMA, depois DPA, depois CEAP, depois Ministério, isso foi o grande responsável. E, nesse período, as normatizações, as legislações, as normas que estabelecem estão sendo feitas de maneira desencontrada. A gente precisa puxar isso, entender, ter clareza que o nosso ativo são os recursos naturais, as nossas empresas e os nossos pescadores, e estabelecer política pública para tirar o Brasil dessa situação de estagnação e reconhecer que o Brasil tem um papel importante para fornecimento de alimento para a humanidade. O Brasil precisa assumir essa condição. Mas, para isso, precisa realmente iniciar, dentro do Congresso, a questão da lei da pesca. A lei da pesca tem muitas regulamentações, senador, que não foram implementadas. Hoje nós não somos sequer reconhecidos como um setor agrícola.
com o setor agropecuário. Não somos reconhecidos como esse, que está na lei da pesca, e não se regulamenta. Então, há uma série de situações que precisa ser feita, mas a principal é apresentar aos senhores o que é esse setor, a pujança desse setor, a importância dos trabalhadores. Como é que a gente pode ter barcos atualizados para competir na região oceânica, para competir com o importado, se a gente não tem barcos com menores custos? As iscas que nós capturamos, cadê a pesquisa sobre isca alternativa? A única coisa que se faz é não pode utilizar a sardinha como isca viva na pesca oceânica, porque a sardinha não é é exótico. Pô, a sardinha tem que dar cidadania brasileira a ela. Ela já está há muito tempo aqui. Em todo canto tem sardinha. Então, essas questões partem por quê? Porque não há pesquisa. A Embrapa saiu e nós não recuperamos esse ponto. Então, eu creio que o grande tema e a grande questão do Brasil hoje, da pesca e da aquicultura do Brasil, passa pela informação, pelo envolvimento dos órgãos públicos e para que se assuma realmente a pesca empresarial e a pesca industrial com as suas empresas e os seus trabalhadores como o grande vetor, o grande impulsionador, a grande alavanca para assegurar ao país a condição de um país industrial pesqueiro, de um país oceânico, de um país que assuma o seu papel de uma das lideranças da pesca e da aquicultura no mundo.